Retornando com o programa Cidade Aberta, aqui no nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. O Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O nosso convidado hoje é o presidente da SIX, Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, Carlos Alberto Paes. Estamos falando sobre economia, enfim, as dificuldades, a geração de empregos. Presidente, eu fiquei preocupado a questão de uns meses, logo depois que iniciou o segundo semestre, o presidente do Sind Lojas, Cladir Bono, disse aqui na TV Cidade de que o primeiro semestre do ano para o segmento lojista não foi bom, e aqui em Farroupilha foram mais de 120 lojas que encerraram as suas atividades. Embora nesse número, um contingente bastante expressivo de microempreendedores individuais. Eu sei que o senhor não tem os números aqui, mas é inegável que também em termos de indústrias, nós tivemos o encerramento de algumas atividades. E até indústrias cinquentenárias no município que fecharam, né? Mas isso é do mercado, isso é do mercado, isso não é um dado assim alarmante. Se tu pegar, por exemplo, eu saio de uma empresa, eu monto a minha empresa, eu vou lá para o shopping, monto um comércio dentro do shopping. Não deu certo, eu fecho. Isso é uma empresa que fechou. Isso é visão administrativa? É não fazer um planejamento antes de se investir. A gente tem grandes parcerias com o Sebrae, as pessoas não procuram isso. Tá? Então, fazer uma pesquisa, o que o mercado precisa, o que o mercado quer. Que tipo de produto? Exato. Na época, eu recordo, por exemplo, na época do auge do calçado, saíam das empresas de calçados e montavam uma empresa, montavam uma fábrica de calçados. Dava certo. Até um determinado momento, enquanto tinha um dinheiro para se manter. Hoje, tu vai montar uma empresa, não é... Existe uma diferença, por exemplo, nós e o sistema americano. O americano, no mínimo 10 anos, ele fica injetando dinheiro na empresa antes de tirar. Aqui, as pessoas saem, constituem uma empresa, 2, 3 meses depois elas já têm que receber, porque senão elas não têm mais dinheiro para comer. Isso não são dados que eu estou dando, isso é dados estatísticos. Então, isso não é salutar para a empresa. Isso não é salutar para a economia, porque aí tu vai pegando esses dados, é uma empresa que fechou, é uma empresa que quebrou. E, na realidade, ela não teve estrutura nem para abrir. Talvez a pessoa não tivesse condições naquele momento já de se estabelecer. Sim. Ela tinha que se procurar se estruturar mais, conhecer mais o mercado, saber mais o que ela vai fazer. Então, se tu der uma volta no shopping, vamos pegar, por exemplo, o Shopping Iguatemi, tu vai perceber que tem várias lojas fechadas. E eram lojas grandes. Inclusive redes, âncoras nacionais. Fecharam. Por quê? Porque o cliente não queria mais aquele tipo de produto. E isso é rotatividade, se tu pegar em shopping center, sempre tem essa rotatividade. E isso vai tudo para a estatística, que fechou mais do que abriu. Sim. Então, o momento, vamos dizer assim, eu vejo a crise é a oportunidade para te investir. Por quê? Porque é a hora de abrir os olhos. Exatamente, porque se está fechando alguém, está sobrando mercado. Esse alguém está deixando de atender. Sim. Então, esse é o mercado que eu tenho que ir buscar. Se eu estou estabelecido e estou estruturado, eu vou buscar esse mercado daquele que fechou, que quebrou, coisa assim. Então, o momento da crise é a hora de investir. Às vezes vai dizer, o banco vai cobrar mais caro. É mais caro. A captação de recursos para te investir, te ampliar, te modernizar. Mas é a hora de fazer isso. Para que, quando terminar a crise, tu já esteja estruturado para já sair com toda a tua produção. E não esperar na hora da produção. Porque aí você sai atrás. Atrás. E no momento da crise, o que acontece? Eu estou em crise, eu preciso vender uma máquina. Se aparecer alguém, eu vou fazer uma condição especial para ele me comprar essa máquina. Sim, vai vender de todo jeito. Certo? E ele, como tem o capital para comprar, ele vai se beneficiar do preço. Sim. Então, é a hora de investir. E eu tenho que conquistar mais mercado. Então, eu que estou vendendo, vou garantir meu mercado, porque eu vou ter mais um cliente. E esse cliente vai poder investir mais, porque ele usou menos recursos para fazer aquele investimento. Sim. Então, no momento da crise, é a hora de fazer investimento, desde que tu esteja estruturado. Então, na época boa, tu tem que guardar dinheiro para quando tiver, armazenar para quando tiver a crise, tu está... Você ter a poupança, em outras palavras. Exatamente nesse isso. sentido. Exatamente. O senhor acredita, presidente, que o pior da crise, é uma pergunta difícil, o pior da crise já tenha passado?
Em termos internos, sim. Sim. Por quê? Porque eu acho que pior do que está, não. Essa mudança pior que teve, do que está não vai ficar. Essa história do impeachment que sai, que estava trancando toda a nossa economia, porque a nossa crise ela tinha deixado de ser uma crise econômica e passado a ser uma crise política. Mas ela não teve nascedor na crise política? A crise econômica? Ela teve, mas ela se acentuou por causa da crise política. Tá? Mas a gente sempre, como nós não temos um mercado consolidado nosso, nós precisamos sempre do mercado externo, nós estamos sempre na mão do que acontece lá fora. O grande volume de investimentos são de capitalistas estrangeiros. É capital estrangeiro que vem para dentro, para fazer os aportes para o governo manter a máquina funcionando. Sim. Se lá fora dá uma crise, esse pessoal faz o quê? Tira o dinheiro daqui, porque a gente está pagando mais caro aqui para eles vir para cá, senão eles vão investir em outro lugar. Se o governo lá fora decide pagar um pouco mais, o pessoal sai daqui e vai para lá. O que acontece? Gera uma nova crise aqui. A nossa crise, ela tá sempre, nós estamos sempre na balança. Dependendo do que acontece lá fora, vai refletir aqui dentro. Além dos nossos problemas internos. Alguns governos passados, o que fizeram? Alardearam que pagaram toda a conta com o FMI. Mentira. Pagaram a conta com o FMI, só que triplicaram o valor da dívida interna. O valor das dívidas dentro do Brasil, eles triplicaram o valor. Então era preferível ficar devendo para o FMI, se era para triplicar o valor da dívida. Mas ter uma economia saudável. E ter uma economia saudável. Sim. Então, o senhor acha que pior do que está não vai ficar, a tendência é começar a subir? Ela já está começando a dar uma resposta, tá? Agora depende de algumas medidas que o governo tem que tomar. O novo governo alardeou, dizendo que vai fazer a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma... Tem que fazer a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Não adianta as pessoas imaginar assim, eu não quero que mexa na idade porque eu vou me aposentar. Ele vai se aposentar por 4, 5 anos, depois o governo não vai ter mais dinheiro para pagar. Se eles não mexerem nesse processo, tá? Não vai ter por quê? Porque usaram a Previdência Social Urbana para financiar várias outras previdências. Deram aposentadoria para índio, juntaram a aposentadoria que seria pelo Fundo Rural do Agricultor e trouxeram para a Previdência também. Então isso que aconteceu? Aumentou o volume de pessoas aposentadas, né? E a arrecadação permaneceu, só a urbana. E tem mais gente pegando dinheiro dessa arrecadação urbana. As pessoas estão vivendo mais, o brasileiro está conseguindo de vida maior. Aumentou. Então o que acontece? Tem pessoas com mais tempo aposentadas. Então se tu fizer um cálculo... Consumirão mais do governo. Então se tu fizer um cálculo rápido, eu contribuir 35 anos, certo? E eu viver 70 anos, o que eu contribuí, eu consumi. Sim. Entendeu? Agora, se eu viver 75 anos... Eu já estou recebendo 5 a mais do que eu paguei. Alguém vai ter que pagar a conta. Alguém vai ter que pagar a conta. Sim. Então, esse é um raciocínio lógico isso. Se não mexerem nesse cálculo, não vai ter como chegar. Mas como reanimar, presidente, a economia brasileira se a maior empresa do Brasil, que se chama Governo Federal, tem uma previsão de déficit de 171 bilhões de reais para 2016? Aí que a gente volta com aquelas reformas que têm que ser feitas. Eu não posso prometer que eu vou resolver o país se eu não cortar na carne. A mesma coisa é o governo do Estado e a mesma coisa vai acontecer dentro do município. Se não mexerem na estrutura, logo ali na frente, o município não vai conseguir honrar os compromissos dele, assim como o Estado está honrando os compromissos, como? Parceladamente, um pouquinho por semana, um pouquinho por não sei o quê, para conseguir cumprir a folha. Por quê? Porque empregaram muito onde não precisava, e agora teria que demitir, teria que cortar na carne isso. Mas aí, como nós sempre temos o governo que procura fazer a reeleição, ele não quer isso, por quê? Porque ele vai perder voto. É uma medida impopular. E assim nós estamos no município, assim a gente está no Estado e assim a gente está na União. Sim. A gente vê assim, uma proliferação de partidos, porque se eu não gosto de ti, eu saio do teu partido e vou montar um outro. O Brasil permite isso, meia dúzia de pessoas lá montam um partido. Aí chega na hora de compor um governo, eu tenho que dar cargo para quantos partidos? É uma coxa de retalhos. E aí, assim como vai vir gente boa, vai vir gente que não é boa. E é isso que está, vamos dizer assim, usando o termo correto, esculhambando com todos os governos.
Por quê? Porque para conseguir aprovar aquilo que eles acham que é para presidente, eles têm que vender até a alma. Sim. Então, se não mudarmos isso, não tiver uma reforma, que o partido tem que ter uma estrutura no mínimo de X candidatos, X filiados, tem que enxugar isso. Tá? Porque o PT até defendia isso, até pouco tempo atrás. Por quê? Porque o que estavam dividindo eram os outros partidos. E ele estava coeso. Hoje, a gente vê que tem alas dissidentes dentro da estrutura do partido que estão querendo sair para fundar outros partidos ou já saíram fundando outros. Então, uma reforma tem que ser feita. É alinhar... Uma reforma política também. Política, partidária. Sim. Porque não se concebe mais fazer coligação de um partido de extrema direita com um partido de extrema esquerda. É juntar Deus e o diabo? Aí as pessoas, eles acham que o eleitor não está vendo isso. Que é só para se juntar para chegar no poder. Hoje nós temos uma política para quê? É para chegar no poder e se manter no poder. E o povo, infelizmente, o povo que se lixe. Esse é o pensamento, infelizmente, que a gente tem hoje. Presidente, quero tocar um assunto interessante, porque se fala muito no novo governo, enfim, o governo do presidente Michel Temer tem colocado com muita frequência a questão da necessidade da reforma trabalhista. A gente sabe que a consolidação das leis do trabalho no Brasil, ela é bastante antiga. Ela data ainda da era Getúlio Vargas. O que tem que mudar na legislação trabalhista para que... eu sei que daria um programa de televisão. O que seria necessário mudar em linhas gerais na legislação trabalhista para oxigenar também a produtividade e o emprego? Modernizar. Atualizar. Veja, atualizar ela. Tu tem que trazer ela de 1940, 45, trazer para ela para 2016. As pessoas são contra a terceirização. Eu acho que a terceirização seria uma forma de resolver isso. Porque se pegar a terceirização, o que faz? Não, vai diminuir... Não vai diminuir o rendimento. Vai diminuir o rendimento dos sindicatos, que são aquelas pessoas que estão dentro do sindicato, que em vez de trabalhar para o associado, para o sindicalizado, trabalha para um grupo que está no poder, que é mais ou menos a mesma... está dentro da política. Todo sindicato está vinculado a um partido, a alguma coisa. A uma sigla política. A alguma sigla partidária. Em política. Partidária. A sigla partidária. Então, isso o que eles fazem? Eles trabalham dentro daquilo de uma política para buscar se manter lá dentro. Em vez de buscar qualificar, colocar na mente do trabalhador que ele tem que produzir mais. É muito comum tu chegar em qualquer organização e tu vai encontrar alguém aqui, em pleno horário de expediente. Isso tanto no público quanto no privado. No celular. Tá? É o celular, ele está teclando aqui, eu estou pagando para ele ficar conversando com alguém. Daqui a pouco as empresas vão ter que instalar o que não conseguem colocar no presídio. É um bloqueador. Então, falta qualificação no profissional também. Então, essa reforma trabalhista que a gente fala, essa reforma, ela tem que ser bem profunda. Amplia-se a carga horária, a jornada de trabalho de 44 para 48 horas, como chegou a fletear o governo, depois o governo se retirou, voltou atrás. É a solução, não? Não, eu acho que tem que buscar produtividade. Não é carga horária, é produtividade. Eu acho que quando um país está mal, está em crise, a gente tem que trabalhar mais. Bom, se tem que trabalhar mais, nós teríamos que aumentar a carga horária. Certo? Só que vai vir a contrapartida do outro lado dizendo, não, mas se tu aumentar a carga horária, tu vai diminuir o número de empregos, tu pode pagar hora extra. Sim, mas a hora extra eu sou limitado a 2 horas extras por dia. Eu não posso fazer mais de 2 horas extras por dia. É o que diz a legislação. É o que diz a CLT. Sim. Então, existe um contrassenso, eu preciso trabalhar mais, mas mesmo que eu queira, não permite. Eu quero abrir no domingo, a CLT e o sindicato me proíbe de trabalhar no domingo. Eu quiser abrir meu comércio no domingo. Então, se a gente pensa em trabalhar Farroupilha como uma cidade turística, nós temos que começar a pensar e mexer nessa legislação também. Mudar a mentalidade dessas pessoas também. Porque o Brasil tem um defeito. O Brasil, ele pega assim, o ruim, ele generaliza. Ele esquece que se tem um ruim, pode ter 10 bons. Se eu tenho 10 patrões que pagam a hora extra, que pagam tudo certinho, por que eles não podem trabalhar? Porque um não paga? Não é mais fácil eu partir e punir esse um e deixar os outros trabalhando? Mas no Brasil é o contrário. Vamos usar um exemplo aqui. O incêndio da Boate Kiss. Foi uma sequência de erros de governo, de promotoria, de bombeiros, foi uma sequência.
de proprietário, Poder público. todo mundo estava envolvido. O que se fez por causa disso? Se puniu o Estado inteiro. Se fez uma lei, todo o Estado. Se fez uma lei e, quer dizer, algum maluco pegou um fogo de artifício e acendeu dentro de um local que jamais se faria isso. Puniu um Estado inteiro por vários anos. Agora, mexeram um pouco na legislação. Modificaram, que talvez agora falta o governador sancionar, não sei se sancionou a semana que passou. Então, vai ter uma liberação para novos empreendimentos, facilitar novos empreendimentos. Mas, num primeiro momento, o que fez? Se fecha tudo. Foi a radicalização. É assim que funciona no Brasil. Então, em vez de se pegar os bons e deixar os bons continuar e tranca os ruins, não, se pune todo mundo. Se bota todo mundo na mesma vala. Automaticamente, o que vai acontecer? Encarece o produto. E aí o nosso produto não ganha competitividade. Presidente, mais um espaço para os nossos apoiadores culturais. O Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Fique por aí, nós ficaremos por aqui e logo nos reencontraremos aqui no nosso Canal 14.